Bolsonaro protagonizou seu primeiro fracasso em 2024, a sua primeira humilhação pública, porque ele mobilizou os seus seguidores para um comício, um evento de apoio em São Sebastião e não foi ninguém. Me impressiona esse delírio de grandeza de Bolsonaro, achando que ele iria colocar numa quarta-feira 10 mil pessoas em São Sebastião. No último evento em São Paulo, que o Bolsonaro mobilizou no domingo e depois ele não foi, teve ali 2 mil pessoas. E não adianta ficar fazendo jogo de imagem, todo mundo sabe que não dá certo. O Bolsonaro tentou intimidar o judiciário, mas acabou demonstrando fraqueza. E tem aliado de Bolsonaro criticando pela passividade dele com relação ao Lula. Mas na sua opinião, esse evento foi um fiasco? O judiciário vai se sentir intimidado ou foi um erro a estratégia de Bolsonaro? Se você concorda comigo que foi um fiasco e Bolsonaro fica ainda mais enfraquecido, e se você curtiu a humilhação, deixa o like e se inscreva no canal. O evento que aconteceu hoje, quarta-feira, em São Sebastião, no litoral de São Paulo, ocorreu por conta do depoimento que Bolsonaro deveria ter prestado hoje lá na delegacia em São Sebastião, por uma suposta importunação a uma baleia jubarte. Tanto Bolsonaro quanto Fábio Weingarten, que é o seu assessor e foi ministro da SECOM, teriam que prestar depoimentos hoje. Poderia ser online, mas Bolsonaro quis fazer em loco e começou a mobilizar os seus apoiadores. Por conta disso, a Polícia Federal cortou o barato de Bolsonaro e transferiu o depoimento para o dia 27 de fevereiro em São Paulo. Porque São Sebastião é uma cidade pequena do litoral, tem 80 mil habitantes. E Bolsonaro começou a chamar as pessoas, foi feito um grande palco, trio elétrico e havia possibilidade de confusão. Então a polícia cortou o barato do Bolsonaro, mas o Bolsonaro manteve o evento para as 3 da tarde numa quarta-feira, numa clara tentativa de intimidar o judiciário, falando que ele ainda possui apoio popular, porque o judiciário no início de 2023 tinha receios de poder indiciar ou até mesmo denunciar Bolsonaro, porque poderia provocar um levante popular. E Bolsonaro precisa dar essas demonstrações de força, que acabam sendo enormes demonstrações de fraqueza, porque esse evento foi um fiasco. São Sebastião seria um local adequado para esse tipo de mobilização. Porque é uma cidade de praia, é uma cidade mais antiga, tem ruas apertadas. Então se você coloca poucas pessoas, 100, 200 pessoas, já parece que é uma multidão. É isso que o Bolsonaro faz nos eventos que ele concede em padarias, restaurantes ou até mesmo em feiras hips. Aquelas feirinhas populares que são mais apertadinhas, parece que tem uma grande quantidade de pessoas, mas não tem ninguém. E a mesma coisa aconteceu em São Sebastião. Uma cidade apertada que, se você olhar as imagens do Bolsonaro, você vê que um pouquinho para o lado já não tem mais ninguém. Tá todo mundo muito concentrado, muito espremido, ângulos fechados, para parecer que há uma grande multidão. E o próprio Bolsonaro errou, porque ele estava falando que ia ter muita gente, que ia parar a cidade. Parou uma rua, parou um quarteirão. Ele que falou no número de 10 a 20 mil pessoas. É um delírio de grandeza absurdo, porque em São Paulo, nos eventos bolsonaristas, não dá esse número. O último evento deu ali menos de 5 mil pessoas. O evento da Michelle do PL no Rio de Janeiro deu mais. E o evento em São Paulo foi no domingo. Bolsonaro falou que ele iria e depois fugiu, porque sabia que era um fiasco. E agora ele não poderia não ir, porque houve toda uma estrutura do PL para meia dúzia de gato pingado. Ridículo. Completamente ridículo. Numa quarta-feira no litoral, ele achava que ia mobilizar? É burrice. Acabou demonstrando fraqueza. Os aliados de Bolsonaro gostam, os apoiadores também, gostam de fazer mobilizações, vamos demonstrar força. E não é isso que acontece. Todos esses eventos foram, são e serão demonstrações de fraqueza. Porque não mobiliza mais ninguém, mostra que o Bolsonaro ele não consegue mais mobilizar as pessoas como ele fazia em 2000 até 2022. O evento dele no 7 de setembro, com aquela multidão, não existe mais. O capital político dele foi definhando com o passar do tempo. Bolsonaro já não tem mais o mesmo poder de mobilização. Bolsonaro mingou o capital político dele. E agora, em 2024, nós vamos ter a confirmação quantitativa disso. Porque o que nós temos são impressões, hipóteses. A gente fala que o capital político do Bolsonaro reduziu. Mas como que nós vamos ter na prática isso, a certeza? Com a disputa municipal. Se os candidatos apoiados por Bolsonaro não decolarem ou não prosperarem, o que vai ser de Bolsonaro? Opa, pô, Bolsonaro, você é um nada.
E essa situação de hoje vai influenciar os aliados de Bolsonaro, principalmente em São Paulo. Porque nós sabemos que o Bolsonaro colocou lá o Ricardo Mello Araújo, que é um delegado João Ninguém, para ser o vice do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, que é do MDB, não gostou dessa indicação. O MDB também não gostou. Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo do Republicanos, aliado do Ricardo Nunes, também não gostou. Não traz votos, não traz nada. O próprio Tarcísio de Freitas falou, não cabe a mim e nem a ninguém escolher o vice do Ricardo Nunes. O Nunes tem que escolher o vice. E o próprio Ricardo Nunes é aconselhado pelos seus aliados a dar uma banana pro Bolsonaro e escolher ele um vice, de preferência uma mulher. E agora com essa demonstração de fraqueza do Bolsonaro pública, ora, o Bolsonaro é completamente desprezível, ele é descartável, não influencia mais em nada. Por que nós vamos... Ele nem leva as pessoas lá para São Sebastião. Inclusive, segundo informações do Josias de Souza, do UOL, aliados de Bolsonaro começam a reclamar da morosidade do Bolsonaro, da preguiça do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um preguiçoso. Na semana passada, Bolsonaro estava fantasiado de homem simples, recebendo apoiadores em comícios improvisados na garagem da casa, um político de garagem, falando, né? Ai, por que estão me perseguindo? Ai, por causa disso. Ai, por causa daquilo. E o Lula lá com o Tarcísio, ó. Tarcísio, vem cá. Abraçou o Tarcísio. O Cláudio Castro, vem cá. Abraçou o Cláudio Castro. O Lula só a todo vapor, em plena campanha de 2024, e o Bolsonaro com o pé na areia. Preguiçoso. Os aliados estão reclamando, vai, pô. O Lula faz acenos às principais figuras do bolsonarismo hoje e o Bolsonaro não faz nada? E aí, Bolsonaro? A gente paga pra você. 2024 é um ano decisivo pro PL para 2026. Se o PL não conseguir aumentar a quantidade de prefeituras, um número significativo, fazer 1.500, 1.600 prefeituras, ora, e os planos de aumentar a bancada em 2026? Vão por água abaixo. Vão por água abaixo. E ele até fez um discursinho hoje lá, atacando o Lula. Mas um discurso do perseguido, sempre. Um discurso velho, uma estratégia carcomida. Até a reportagem do O Globo falou, olha, o Bolsonaro tenta emplacar que ele está sendo perseguido da justiça. Inclusive, esse evento do Bolsonaro foi tão fiasco que os jornais, as mídias, notinhas de rodapé. Notinhas de rodapé. Mas o que o Bolsonaro falou? Falou que esse caso da baleia Jubarte, né? Esse inquérito foi uma ordem lá de cima, foi uma ordem de Brasília, falando que o Lula aparelha as instituições. Uma estratégia de confusão, claro, porque o Bolsonaro, que era acusado de aparelhar, agora ele fala, não, tá vendo, quem aparelha é o Lula, porque ele tá me perseguindo. Esse inquérito da baleia é uma perseguição, eu sou um perseguido, eu sou uma vítima, aquela coisa que a gente tá acostumado. Tudo bem que esse caso da baleia em específico, o Bernardo Mello Araújo, Bernardo Mello Franco, enfim, o Bernardo do O Globo falou que a Polícia Federal corre o risco de fazer com que o Bolsonaro saia com uma aura de vítima nesse inquérito da baleia. Porque é uma imagem, parece um assunto sem importância, um assunto insignificante. Mas essa é uma situação que o Bolsonaro causa complicação para o nosso país. Porque se de fato houve a importunação do Bolsonaro, isso precisa ser investigado, é crime ambiental. Mas o fato de Bolsonaro ter cometido tantos delitos e o fato de Bolsonaro ter corroído as nossas instituições gera essa percepção, pô, mas vai dar ao Bolsonaro uma aura de perseguido, de vítima. Então o Bolsonaro, ele corroeu de tal modo as instituições que a Polícia Federal não pode fazer aquilo que ela deve fazer com risco de parecer uma perseguição ao Bolsonaro. É o fim da picada. O Bolsonaro foi uma figura extremamente danosa para as nossas instituições. E a prova tá aí. E mesmo ele, moribundo, sem capital político algum, ele ainda causa esse tipo de transtorno, esse tipo de tormento institucional.